O 5 e esse aqui é o artigo que diz o seguinte. Artigo 5. Esse artigo 5 faz parte da questão de número 12. Como conhecemos Deus em 13 artigos. Então, para ver a essência de Deus, o intelecto criado necessita de luz criada. Vamos lá, artigo 5. 4, 5. Então, nós estamos diante aqui de uma questão bem interessante, que é como isso se alia a diálogo com o Abhidharma do Buda, né, do budismo. Nós temos uma questão assim, ó, luz criada. No budismo tem luz criada? Não. Essa luz criada é o intelecto no cristianismo, particularmente na lógica de Tomás de Aquino? Sim. Como é que fica então? Bom, como que fica então? Nós temos uma diferença enorme entre uma coisa e outra. O sistema budista é um sistema ligado à auto-organização. O sistema cristão é ligado a uma criação. Aqui nós estamos falando sobre Deus, algo que não está dentro do gênero Abhidharma. Vai aparecer isso no gênero Siddhanta, que é o gênero apologético, né? Que aí, como eu disse para vocês na aula anterior, o gênero apologético comporta em si a ideia de um Deus criador e uma contra-argumentação em relação a isso, só que o nome do Deus ali é Ishvara, ele não está ligado diretamente ao Deus criador cristão e nem está diretamente ligado à forma que o Deus criador conduz a sua criação. E como eu disse em aulas anteriores, também nós temos um fundamento aí de o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, as águas por suas vezes paravam sobre o vazio do abismo. Esse vazio é o Creatio ex nihilo, que Tertuliano e outros, como Agostinho, vão trabalhar posteriormente na teologia. Então, para ver a essência de Deus, o intelecto criado necessita de uma luz criada. Então, provavelmente dito, esse artigo 5, ele não diz muito respeito a ao diálogo interreligioso com o budismo. Ele é muito mais para dentro mesmo da tradição cristã, né? Então, quanto ao quinto, assim se procede. Parece que o intelecto criado, para ver a essência de Deus, necessita de uma luz criada. Então, veja, Tomás vai argumentar que não, né? Porque aqui está na forma positiva, Tomás vai dizer que não. Mas vamos lá. Com efeito, quais são os argumentos que suportam essa afirmação, né? Para ver a essência de Deus, há necessidade de uma luz criada. Com efeito, entre as coisas sensíveis, o que é luminoso por si não tem necessidade de outra luz para ver isso. Logo, nem entre os inteligíveis. Ora, Deus é luz inteligível, logo não é visto por uma luz criada. Além disso, se Deus é visto por um intermediário, não é visto em sua essência. Ora, se é visto por uma luz criada, é visto por um intermediário, logo não é visto em sua essência. 3. Ademais, nada impede que o que é criado seja connatural a uma criatura. Portanto, se é por uma luz criada que a essência divina é vista, essa luz poderá ser natural a alguma criatura. Assim, essa criatura, para ver a Deus, não necessitaria de outra luz, o que é impossível. Vamos ver a nota de rodapé E. Logo, não é necessário que toda criatura, para ver a essência de Deus, tenha necessidade de uma luz acrescentada. Nota de rodapé E. O terceiro objetante não nega que seja necessário uma luz sobreposta à luz natural do intelecto, pelo contrário, ele nega que essa luz necessária seja criada. Parece, portanto, que o texto que possuímos está truncado, o que é preciso ler como nas duas objeções precedentes. Requer uma luz criada. Né? Então parece que, aqui a discussão toda é se existe um anteparo entre aquilo que foi criado por Deus, o nosso intelecto, que é a luz do nosso intelecto, se existe um anteparo entre os dois. Né? Me parece que é uma questão meio platônica aqui dentro. Né? E aí nós temos o seguinte, em sentido contrário, o Salmo 35, verso 10, diz: Em tua luz, in lumine tuo videbimus lumen, veremos a luz.
Respondo. Tudo aquilo que é elevado a algo que ultrapassa a sua natureza precisa ser dotado de uma disposição superior à sua natureza. Aqui começa a ficar clara a questão para a gente. Não é uma questão comum isso que está aqui. É assim, ó, tudo aquilo que é elevado a algo que ultrapassa a sua natureza, ou seja, a essência, o conhecimento da essência de Deus. Nós sabemos que a essência de Deus é conhecível, é inteligível, em função de um argumento teleológico que diz respeito a se Deus pode ser conhecido, é porque ele criou para ser conhecido. Logo, existe uma finalidade para ele, que é o seu conhecimento. Senão, não existiria motivo, em termos de ordem, para a existência para a existência, vamos dizer assim, do mundo, do homem, dos anjos e assim por diante. Então, ó, tudo aquilo que é elevado a algo que ultrapassa a sua natureza precisa ser dotado de uma disposição superior à sua natureza. Por exemplo, se o ar deve receber a forma do fogo, precisa ser dotado de uma disposição para esta forma. Ora, quando o intelecto criar... Mas eu não entendi esse negócio que se o ar deve receber a forma do fogo, precisa ser dotado de uma disposição para esta forma. O que isso quer dizer? Bom, aqui é interessante porque é o seguinte, nós temos um tipo de ciência que é diferente do nosso. Nós interpretamos a coisa como sendo propriedades físicas da matéria, certo? Enquanto o modo de pensar que está aqui está relacionado aos 4 grandes elementos, que é uma outra maneira de pensar o mundo, que é terra, água, fogo e ar. Então, a gente considera, a partir da visão do atomismo, nós não consideramos esses 4 elementos, mas consideramos propriedades da matéria que se aproximam disso, como, por exemplo, a solidez, a terra, a mobilidade, o ar, a liquidez, a água e o calor, o fogo, certo? São propriedades físicas da matéria. Aqui o modo de pensar é como se esses elementos fossem em si. É como se existisse uma coisa em si, uma forma em si que está ali presente. Não é uma propriedade de acúmulos de matéria que é uma propriedade que está no átomo aqui. Aqui é uma propriedade que está em tudo e pode ser vista em tudo. É como se fosse uma coisa invisível que está ali permeando todas as coisas, entende? Então, são 4 elementos invisíveis que são captados pela nossa experiência e que nos falam de como o mundo acontece. Nesse ponto, há um diálogo interessante com o Abhidharma Sarvastivada, o Abhidharma Theravada, também funcionam e trabalham nesse registro de elementos que estão ligados a elementos possíveis de propriedade da matéria, certo? Tô entendendo isso. O importante é que você consiga entender essas partes, mesmo porque depois ela faz conexão. Ela faz conexão com de pontes, né? Pelo menos com essa forma de pensar. Não vai fazer tanta ponte assim com a nossa forma contemporânea e moderna. Mas aqui se distancia do projeto do Abhidharma budista, Sarvastivada Theravada. Porque lá no projeto do Abhidharma budista, Sarvastivada Theravada, nós temos uma ideia de negação de um eu divino, negação de uma substância divina. Não é negação da ordem, mas negação de uma substância divina, de uma essência divina no homem, na mulher, na natureza. Então é aí que considera como anatman. Mas tem que lembrar o seguinte, veja. Embora você tenha um push, um empurrar muito forte da questão de anatman, a gente não pode esquecer também que nós encontramos nos Agamas e nos Suttas o Buda falando de um eu puro, de um Atman puro. O que significa que há uma contradição imensa dentro dos ensinamentos do Buda. Não é bem assim. O que está lá dentro, não é que se tivesse tem que falar, mas não é bem isso que está lá. O que existe lá é uma questão ligada a um pano de fundo histórico, cultural, religioso que não é abandonado, que é a cultura ética, védica, a cultura indiana, certo?
Então, aí o que acontece? É, nós temos aí uma composição que fala de fogo, ar, água, terra para justificar a não existência de um eu divino fixado nas pessoas, mas existe um eu puro que está ligado a uma natureza fundamental pura do ser humano. Isso mais para frente vai se desdobrar em diversas proposições ligadas ao Dzogchen e ao taoísmo, né, do que nessas fases de expansões do budismo a partir da sua matriz indiana, começa a entrar em contato com os tibetanos, começa a entrar em contato com o taoísmo chinês, começa a entrar em contato com outras formas de religião que estão nas regiões próximas a, a Índia, né, como por exemplo Nepal, Butão, que sofrem influência da dinastia, por exemplo, Qin chinesa, e vão sofrendo influências, né, as coisas vão acontecendo a partir dos trabalhos que a gente pode dizer assim de divulgação dos sistemas lógicos, históricos, filosóficos e religiosos, como o taoísmo, o confucionismo, o budismo, eles vão se mesclando. Então, dessa mescla surgem posições que são muito similares às posições budistas de negação do Atman, o eu divino monista, certo? Por outro lado, o que nós vamos encontrar no cristianismo é a ideia de encontrar-se com Deus e com as características de Deus a partir de elementos da sua criação, mesmo sabendo que Deus não pode ser submetido à sua criação. Então, Deus e a criação são distintos. Já no monismo védico, Deus e a criação são uma coisa só. Aí vem a negação do Buda dizendo Anatman. Seres humanos não são seres divinos. Há um rompimento, portanto, do Buda com relação à tradição védica em muitos aspectos, mas não em todos. Tem que ficar atento aqui que não é todos os aspectos que o Buda rompe com a tradição védica. Alguns aspectos ele rompe, certo? Então, quando o budismo chega na China, quando o budismo chega a partir da sua matriz indiana no Japão, na Coreia, na Mongólia, no Tibete, também nos países do Paquistão, Uzbequistão e etc., que estão ali margeando as Alexandrias, né, ptolomaicas e assim por diante. Eu esqueci o Seleucidas e ptolomaicas ali que estão ali ao redor. O que nós temos é um certo movimento de mescla de referências religiosas, filosóficas, teológicas naturais, teológicas reveladas e assim por diante. Esse movimento faz parte do cristianismo, que acaba entrando em contato com isso também, particularmente com a escola nestoriana, do nestorianismo, né? Mas aqui nós não temos a ideia de estudar os 4 grandes elementos, como está na tradição do Abhidharma, monja Thais. Nós não temos essa composição ligada à negação do eu inerentemente existente, Atman. Não podemos esquecer que não é um eu comum, é um eu divino que está ali dentro. Há uma negação da divindade do ser humano a partir de uma natureza de Brahman, que é chamada de Atman. Então é isso que o Buda está tentando negar. Por quê? Porque no sistema da lógica budista, o que nós encontramos é uma contradição imensa entre a existência do sofrimento de um lado e a existência de Deus do outro. Então essa cópula lógica é impossível dentro do budismo, então, portanto, se nega a existência de Deus lá dentro, tal como um Deus monista que mantém o sofrimento como parte dele mesmo. Certo? Não faria sentido se Deus... Como é que Deus pode ter sofrimento dentro dele mesmo? Entende? É uma questão budista. Claro, poderia. Poderia. Por exemplo, a visão semita, a visão babilônica, a visão heblaíta, egípcia, etc., que Deus é luz e trevas ao mesmo tempo. O substrato divino é bom e mal ao mesmo tempo. No entanto, o catolicismo rompe com isso. O budismo também rompe com essa ideia. Se existe um Deus, ele não pode ser mal.
Ele tem que ser a fonte de todo bem, como aquilo que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então é preciso ter essa visão geral para que a gente entenda que existem outras maneiras de pensar, não é só essa maneira de pensar nossa que existe no mundo. Então, ora, quando o intelecto criado vê a Deus em essência, a própria essência de Deus se torna a forma inteligível do intelecto. Olha só o que Tomás está dizendo. Ora, quando o intelecto criado vê a Deus em essência, a própria essência de Deus se torna a forma inteligível do intelecto. Isso chama-se adequatio em latim. É assim, Thaís, monja Nayara, vocês olham para fora, captam os objetos, aquilo reproduz pela sua capacidade cogitativa, no seu intelecto. Quando ocorre a conformação, um bate com o outro, você está diante da verdade, do valor da verdade, certo? Então, quando a monja Thais vê uma pedra e a monja Nayara vê uma pedra, forma-se essa imagem. Essa não é uma alucinação, está vendo de fato. Ocorre uma conformação entre os dois, ocorre o valor da verdade. Portanto, nesse ponto, realidade e verdade não são coincidentes. Nos seres humanos não é coincidente verdade e realidade. Em Deus é coincidente, nos seres humanos não. Uma das propriedades da adequação, adequácio, é que, nós vamos ver mais para frente, que não é assim, exatamente como eu estou falando, mas é por aí, tá bom? Vamos com noção geral, para vocês não ficarem perdidos nesse ponto. Então você tem uma aproximação entre os dois, tá bom? Então, de maneira inicial, com um modo geral de pensar, como modo introdutório, verdade e realidade não são coincidentes, porque verdade é valor, realidade é phenomenon, é aquilo que aparece no campo objetivo da realidade, para fora do interno nosso, para fora dos nossos movimentos selectivos, certo? Pegaram a ideia? Então existe um mundo externo, existe um mundo interno. Mais para frente a gente vai ver outras filosofias que vão tentar romper com essa ideia, dizendo não tem mundo externo e mundo interno, tem só mundo interno, como é o caso da fenomenologia. Agora, e outras também de amplo subjetivismo, né? Talvez nem tanto a fenomenologia de Husserl, mas a gente pode dizer que outras filosofias, como de agora esqueci o nome dele, o Nietzsche que empurrou ele para frente, né? Eu esqueci, não é o Pascal, é outro. Bom, você tem uma ideia de que tudo é uma coisa só e interno e externo são uma coisa expandida a partir daquilo que é. Um pouco parecido com aquilo que seria o brahmanismo védico da época do Buda histórico no século V a.C., depois vai sofrendo mudanças também, né? Então a gente não pode colocar na mesma cesta por exemplo, Sankaracharya e outros que das escolas posteriores do brahmanismo védico na mesma coisa que o Buda estava tratando na época dele do século V, e que fica dentro da tradição budista, tá bom? Então, vamos continuar então. Ora, quando o intelecto criado vê a Deus em essência, a própria essência de Deus se torna a forma inteligível do intelecto. Como eu disse para você, isso é uma operação chamada de adequácio. É preciso, portanto, que lhe seja acrescentada uma disposição sobrenatural, para que se eleve a tal sublimidade. É preciso, portanto, que seja acrescentada uma disposição sobrenatural para que se eleve a tal sublimidade. Quer dizer, nosso intelecto percebe Deus, vê, de certa maneira, a partir da abstração das coisas criadas, a presença de um Deus criador. Mas para que ele possa adentrar essa essência, o que está sendo dito aqui é que precisa de uma coisa a mais, é a graça. Vem de fora para dentro e manifesta-se dentro da historicidade e da complexidade do ser humano dentro do tempo. É preciso, portanto, porque Deus está fora do tempo. Né? Ô Nayara, minha mãe está pedindo aqui o link. Você tem o link aí do YouTube para passar para ela? É preciso, portanto, que lhe seja acrescentada uma disposição sobrenatural para que se eleve a tal sublimidade. Logo, com a capacidade natural do intelecto, criado não basta para ver a essência de Deus, como já se demonstrou, é preciso que pela graça divina lhe seja aumentada a capacidade do intelecto. Então nós temos aí. Se ficou alguma dúvida lá atrás, ó, tá aqui, ó, a capacidade natural do intelecto criado não basta para ver a Deus em essência. Não basta para ver a Deus em essência, como já se demonstrou. É preciso que pela graça divina lhe seja aumentada a capacidade do intelecto.
É preciso que, pela graça divina, lhe seja aumentada a capacidade do intelecto. Certo? Então, nós estamos diante de um sistema religioso que trabalha com Deus no sentido de. Eu não recebi seu link ainda, ô Nayara. Você mandou aqui para mim? É isso, deixa eu mandar aqui. Aí vocês podem mandar para as pessoas também que vocês conhecem, viu? Para o pessoal assistir. Então, é só mandar o link, viu, Monja Thaís? Você pode mandar para sua mãe. Vocês podem mandar, a Nayara pode mandar para a mãe dela também, né? O pessoal ir assistindo, né? Porque pelo Zoom o pessoal tem uma dificuldade, né? O pessoal das gerações mais anteriores não tem tanto traquejo assim com celulares, ele tem dificuldade. Mas o pessoal que mas é interessante, o pessoal mais antigo não tem dificuldade em relação ao YouTube, né? Acho que clica, já era assim, mais rápido. Então é preciso que pela graça divina lhe seja aumentada a capacidade do intelecto. Ou seja, é um Deus atuante que nós temos dentro do cristianismo. Não é um Deus distante que está lá e que permanece, vamos dizer assim, como se fosse como se nós fôssemos batatinhas da grande batata, entendeu? Só passando alguns elementos básicos para a gente, mantendo de certa maneira. Não, aqui que nós temos é um Deus que age constantemente. Nosso intelecto está agindo agora, por exemplo, de modo que a gente consiga entender a suma. Então está agindo em mim, está agindo em você. Então não é só o nosso intelecto, mas é o intelecto unido à graça. Agora, mas não estou percebendo graça nenhuma em mim. Alguém pode dizer assim, não estou percebendo nada. Para mim é a mesma pessoa. Então, justamente por isso que a graça se move de modo misterioso. Alguém pode falar assim, mas isso aí é invenção. O que nós temos é só o intelecto humano. Pois é, mas se você falar isso, você cai fora da lógica do sistema. Percebe? A lógica do sistema pressupõe que você acredite nessa graça, ainda que você não a veja, porque ela ocorre de maneira misteriosa, quer dizer, não vista. Mas percebe-se, assim como se percebe Deus, a partir da sua criação, se percebe o movimento da graça a partir dos seus efeitos. A partir da sua criação, você não consegue ver Deus diretamente, mas você consegue ter elementos que te dizem que Deus existe. A partir do movimento da graça, você pode ver que talvez exista de fato algo acontecendo em função dos efeitos que aquilo produz. A este acréscimo de capacidade intelectual nós chamamos iluminação do intelecto, como chamamos ao próprio inteligível lume, luz. É a respeito dessa. Então o que ele está fazendo? Está fazendo uma analogia, uma metáfora com a ideia de lume, com a ideia de luz. Então, quando nós falamos de luz no intelecto, nós estamos falando de capacidade intelectual. Não que existe uma luz, ninguém é lâmpada, ninguém é vagalume. Né? Eu acho, né? Embora sempre você tenha pessoas que gostam de dizer que elas são melhores do que os outros, são todas sunshines, pessoas que são mais brilhantes do que o sol. Elas acham que elas são, né? Na verdade, o que nós temos é uma grande igualdade, porque ninguém alcança o máximo que é Deus. É a respeito dessa luz que nos fala o Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Quod claritas Dei illuminabit eam. A claridade de Deus ilumina. A claridade de Deus ilumina. Do que nós estamos falando? Deus virou uma lâmpada, um holofote, e aí liga de noite e ilumina. É isso que nós falamos? Não, né? Nós estamos falando de uma capacidade intelectual que é plena em Deus. Em nós é parcial, mas que ele a comunica para nós por meio da graça. A sociedade dos bem-aventurados que vem a Deus. Bem-aventurados, pois verão a Deus. O que está escrito lá? No sermão da bem-aventurada. Qual é a bem-aventurança que fala que verá a Deus? Vamos, agora a participação ativa aqui na minha aula. Vamos.
Vamos, que isso aí é conhecimento básico. Vocês precisam me ajudar a me lembrar que eu me esqueci. Vamos lá. Me esqueci completamente do sermão da bem-aventurança. Me deu um bloqueio da graça, entendeu? Então vamos lá. Qual é a bem-aventurança que diz: bem-aventurados verão a Deus? Abre a Bíblia aí, criatura. Você está fazendo diálogo interreligioso. No mínimo que você pode fazer é ter domínio de um dos dois registros. E o mínimo. O médio é ter um pouco de domínio dos dois. E o óptimo seria ter domínio Bem-aventurados os absoluto dos pobres, dois, né? Oi? Fala, Yoshi. bem-aventurados os pobres, Bem-aventurados os pobres, porque né? verão a Deus, é isso? Né, isso, É isso? Olhou aí, Nayara? isso. É o puro de coração. Puro de coração. Isso. E você, Thaís, achou? Oh, mas vocês estão muito pobre de leitura da Bíblia. Como é que vai fazer? Mas como que vai fazer, Fernando? Como que vão fazer? Como que vão fazer diálogo interreligioso? Você não consegue nem ler a Bíblia, Fernando? E aí, achou, Thaís? Não, eu tava procurando na Bíblia de Jerusalém, ele deve colocar outro Não, que quero bem-aventurados, colocar ele não acha. nada. Você que não achou a passagem, vai lá ver em Mateus, Sermão da Montanha. Assim. Vai lá Você ver. está outro, bem-aventurados os pequeninos, O que que foi? Eu não entendi nada. O quê? bem-aventurados os pequeninos, não tem uma coisa assim? Bem-aventurados o quem? Não entendi, não entendi não. Achou? Bem-aventurados pobres, Por quê? Bem-aventurados os pobres, tá escrito aí. Lê aí. porque deles é o reino dos céus. Depois, Bem-aventurados que choram, porque serão porque consolados. serão consolados. Depois, Bem-aventurados os mansos, porque eles que herdarão a possuirão a terra. terra. Certo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Porque serão saciados. porque Depois, bem-aventurados misericordiosos, encontrarão misericórdia. Depois, bem-aventurados os limpos de coração, por quê? porque eles verão a Deus. Ah, então você achou? Aham, que não tinha, né? Tinha, mas que bom. Agora a graça te iluminou, minha filha. Entendeu? Agora você foi iluminada pela graça, minha menina. Isso aí. Então, a claridade de Deus ilumina quem? O bem-aventurado, que vê a Deus. Os puros de coração. Agora, o que quer dizer? Bom, a Thaís está pensando assim, tudo bem, professor. Está aqui, no Sermão da Bem-aventurança, Mateus capítulo 5. Também tem lá em Lucas, correspondente a ele, tá bom? Então, mas não é capítulo 5. Aí você tem que descobrir que capítulo que é. Agora, a questão é, o que é questão de puro de coração, entendeu? O que é questão de puro de coração que vê a Deus? Pois é, você vai dar um pano pra manga, Thaís, já são 2000 anos de gente discutindo sobre isso. É um pano pra manga que tem 2000 anos de comprimento. Então, esse puro de coração aí não é simples de conseguir entender, não. Tá bom? Então, ó, nós estamos aí em processo aqui de compreensão. A claridade de Deus ilumina a sociedade dos bem-aventurados que veem a Deus. Portanto, a sociedade dos puros de coração que conseguem ver a Deus. Agora, o que é esse puro de coração? Bom, o coração aí pode ser a mente, pode ser o intelecto, mas pode ser o centro do ser humano que envolve a alma racional humana. E a alma não racional também. Então, aí nós estamos diante de uma questão que é bem complicada, né? Em virtude desta luz, os bem-aventurados se tornam deiformes, e isto é, semelhantes a Deus, segundo a carta de João, capítulo 3, versículo 2. Quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, o veremos tal como ele é. Et videbimus eum sicut est.
Porque se você tivesse no Império Romano, tivesse que falar desse jeito aqui, similis eis erimus. Et não consigo nem falar. Videbimus eum sicut est. Fernando, que coisa que é falar latim. Então, semelhante a eles, e o veremos tal como ele é. Agora, a questão aqui é se tornam deiformes, Fernando. Deiformes, Fernando. Como que fica? O que quer dizer deiforme? Olha aqui, ó, deiforme. Para quem não sabe, Fernando é do Paraná. E é por isso que eu estou falando assim com ele. Lá no Paraná, você bebe leite quente. E é uma forma de falar que eu consigo imitar mais ou menos o paranaense, mas não consigo imitar mineiro. Bicho desgraçado que é mineiro, rapaz. Não consigo imitar. Não, desgraçado, né? Todo mundo é desgraçado, porque todo mundo tem que ficar obtendo a graça de Deus, mas aqui dentro do sistema, mas a questão é que mineiro fala difícil. Tenta imitar para você ver. E tal do sou, o nu. Depende da região ainda, né? Porque tem outras regiões que falam diferente, né? Então é uma região complicada de se imitar. Deiformes. O conhecimento é por natureza assimilador. Ó o que está falando, ó. O conhecimento é por natureza assimilador. Torna-se capaz de conhecer a Deus tal como é em si mesmo. De vê-lo é tornar-se dinamicamente semelhante a ele. Bom, isso de fato é uma coisa interessante, porque se o nosso principal objeto de conhecimento é Deus, então os nossos estudos vão nos aproximando de Deus, porque a dinâmica do nosso intelecto vai nos aproximando daquilo que nós estudamos. Agora, como vocês podem ver, depende de fontes. Se você pegar fontes que pegam a ideia de Deus e aí transformam Deus em um Deus vingador, um Deus que manda você praticar justiça se explodindo, matando os outros e assim por diante, você vai se assemelhar a esse Deus que você estuda. E nós não temos só o Deus, nós temos deuses. Como assim? Ué, consumo, poder aquisitivo, o mercado, o sucesso, a fama. São elementos que a gente precisa na nossa sociedade um pouco. Mas quando você deifica eles, aí você extrapola limites e aí o que acontece? Você começa a se assemelhar àquilo que você busca. E ao se assemelhar àquilo que você busca, o que você encontra é um reflexo do seu próprio egoísmo. Ah, mas está falando aí do budismo? Não, estou falando que o budismo, nesse ponto, coincide com o catolicismo, coincide com a lógica cristã que nós estamos estudando. Por quê? Porque no cristianismo é necessário uma luz externa que ilumine o seu intelecto para você chegar perto de Deus. Suponha que essa luz não chegue, por algum motivo qualquer, como por exemplo, ambição ou qualquer tipo de vício de vontade e assim por diante. O que você vê é um reflexo de você mesmo. O que a gente vê é um reflexo da gente mesmo diante do nosso egoísmo. E aí nós dizemos que isso é Deus. Diante de um problema. Não é Deus, é o nosso querer algo que usa como anteparo Deus. Quero a imortalidade. O que eu faço? Agrado Deus para obter a imortalidade. Você vai esbarrar em Jesus de Nazaré que vai dizer para você assim, ó. Os comerciantes não entram na casa do meu pai, não tenta fazer comércio. Você tem que viver, não fazer troca. E aí a coisa começa a ficar apertada, né? E nesse ponto, nesse aperto todo, aparece de fato um diálogo com o budismo que diz respeito à desconstrução de um eu fundamentado em cima de desejo fixado, ou também chamado de desejo obsessivo, desejo ansioso, que é a palavra Trishna em sânscrito. E que também tem o seu paralelo, de certa maneira, dados as suas
considerações e limites dentro da própria lógica cristã, né? Que nós vamos chegar lá, logo mais, que está lá no Tratado sobre a Alma Humana. Isto é semelhante, olha, em virtude desta luz, os bem-aventurados se tornam deiformes, isto é, semelhantes a Deus, segundo a primeira carta de João. Quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele e o veremos tal como ele é. Certo? Ah, mas esse negócio de que vai aparecer em algum momento, e aí naquele momento nós vamos transformar, está muito longínquo no tempo, nós temos que tomar as rédeas e fazer as coisas agora. Bom, aí você rompeu com o sistema. Como assim rompeu com o sistema? Rompeu com o sistema, meu filho, minha filha. Por quê? Porque o sistema cristão todo se fundamenta na esperança do retorno de Cristo. Quando você fala assim, não vai haver retorno de Cristo, você rompeu com o sistema. É um problema? Não, o problema geral não é, só que você rompeu com o sistema, você rompe com a lógica, rompendo com a lógica, uma série de coisas que está na tradição cristã, você não vai entender mais nada. Por quê? Porque você rompeu alguma coisa, né? Isso aqui é tudo lorota. Não, existe uma esperança do retorno de Jesus. E esse retorno vem para quê? Para que a gente se torne semelhante a ele. Daí a questão da teologia deiforme. Então a gente só obtém a imortalidade no momento em que o nosso intelecto for completamente transformado por Cristo. Isso se dá ao longo da nossa vida, por meio da nossa aderência livre. E aí você fala assim, mas como é que eu evito os obstáculos? Os obstáculos, dentro da lógica católica, são evitados por uma tentativa da nossa parte de aquisição da graça por meio dos sacramentos. Para fora da Igreja Católica, nós temos vida comunitária, vida pastoral, participação nas escolas dominicais e coisas afins. Não tem muita coisa. A Igreja Católica mantém uma série de sacramentos, né? Para fora, não. Quais sacramentos como batismo? Isso tem nas demais denominações cristãs. Mas o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do casamento, isso também tem. Casamento tem para fora. A Santa Ceia não é como na Igreja Católica. Na Igreja Católica, nós temos a transubstanciação do pão e do vinho que se tornam o próprio Jesus a partir das palavras de Cristo, por meio da transmissão apostólica da autoridade que se dá pelo sacramento da ordem, outro sacramento, tá vendo? Que os bispos e só eles possuem, os padres são coparticipantes e os diáconos não participam porque não podem consagrar a hóstia, nem o vinho, né? Só padre, só padre. E a mulher? Mulher não tem, não. Mas por que a mulher não tem? Porque não colocaram. E por que não colocaram? Porque tinha uma estrutura meio machista ali que excluiu a mulher. Não, mas porque foi o Espírito Santo que quis, etc. A gente não pode justificar esses erros históricos, etc., a partir da presença do Espírito Santo, né? Ah, então você está dizendo que foi um erro excluir a mulher? Eu estou correndo um risco. Não é que eu estou afirmando para ensinar vocês como se fosse a verdade. Não é isso. Estou correndo um risco teológico aqui, um risco de crítica de tradição. Eu acho que foi um erro. Deveria ter mantido a mulher. Mas aí excluíram. Agora, tem gente que vai argumentar o contrário, vai dizer assim, não foi um erro, porque o Espírito Santo guia a igreja. Tem prós e contras esse argumento. Um dos argumentos contrários a ele é a quantidade de morte na Inquisição e a quantidade de morte nas cruzadas, né? Torturas e mortes, etc., né? Como que é o Espírito Santo que dá guia na igreja a partir disso aí? Não é. Alguém pode dizer, lógico que é, porque o mundo é cruel e etc. Então, quer dizer, são posições distintas que se vai assumindo para tentar perceber a presença de Deus ao longo da historicidade humana. Eu sou a favor, mas eu não quero influenciar vocês nesse aspecto. Você tem que pensar por você mesmo. Eu sou a favor de pensar a história dentro da lógica católica, que Deus é o bem supremo, ele nunca produz nenhum tipo de mal e que o mal é do ser humano, isentando Deus disso, certo? Há outros que dizem que não, que pensam que não. Que Deus seria, portanto, um Deus que cria o bem e cria o mal, e destrói ao mesmo tempo que cria, etc. Eu acho muito contraditória essa posição. Mas extremamente contraditória. Por isso que eu me desvio dela. Mas eu não quero influenciar você. Vocês estão estudando teologia, outros já se formaram em teologia, tem que pensar por si mesmo e tem que buscar fontes de pessoas que discutem esse problema, tanto dentro da Igreja Católica
humana quanto fora dela também. Tem que olhar para esses problemas com cuidado, porque são problemas que tendem a se repetir ao longo dos ciclos históricos. Seres humanos não é tão diferente um do outro assim. 2.000 anos, 10.000 anos atrás, é tudo diferente. Não é tão diferente assim não. Existe uma qualidade básica nos seres humanos que o mantém ali dentro de determinados tipos de sofrimento que conduzem à maneira como o ser humano reage a eles. Então não é tão diferente assim, não. Tecnologias nós temos hoje que são muito distintas do passado, que permitem que a gente reaja ao sofrimento de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, né? Lembrando que tem diferença entre eficácia e eficiência. Mas não é tão diferente assim, né? Então é possível conversar amplamente em relação ao passado, ao presente e pensar o futuro, né? Então, vamos agora à objeção. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a luz criada é necessária para ver a essência de Deus, não por ela, para ver a essência de Deus, não que por ela a essência de Deus se torne inteligível, pois é inteligível por si própria, mas para que, olha aqui, Então Deus quis que a sua inteligência captasse a inteligência dele, porque a inteligência dele, que vem pela essência dele, é inteligível por si própria. Deus quer ser conhecido o tempo todo. É isso que ele está dizendo aqui. Não é secreto para alguns. Deus não se manifesta só para místicos, embora se manifeste para místicos de uma maneira toda diferente da nossa. Mas Deus é inteligível por si mesmo, pela sua própria essência. Mas para que o intelecto tenha o poder de conhecê-la, a maneira como uma potência, pelo hábito, torna-se mais poderosa para agir. Então, com uma potência pelo hábito, o que quer dizer isso? Aquilo que vocês estão fazendo. Vocês passam comigo 5 dias estudando sobre Deus. Vocês passam, de certa maneira, no século XII, pensando com Tomás de Aquino por meio do texto dele, mesmo estando no século XXI. E isso cria um hábito. Você já tem um hábito. Tanto é que eu acho que chega no final de semana, como você não está dentro da escola e está sendo obrigado a ver esse tipo de coisa, você deve sentir falta. Fala, hoje não tem aula, que pena. Então, se você estivesse dentro da escola, dentro de um sistema, talvez você falasse assim, nossa, a gente tem aula de novo daquela matéria insuportável. Depois que você sai do sistema, você fala assim, nossa, mas por que eu queria ter aula hoje, né? Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa vontade, né? Com o nosso desejo. Quando ela não é obrigada, ela faz porque ela quer, né? Quando ela é obrigada, ela começa a ter reações, né? Então, uma potência pelo hábito. Então, nós estamos criando um hábito que a gente deseja, que a gente quer. Torna-se mais poderosa para agir, quer dizer, para produzir os seus resultados, para a ação transformativa em nós, né? Qual transformação? De Deus? Etc. Não, a transformação que nós estamos falando aqui é uma transformação habitual. Se você gosta de matemática, começa a estudar matemática, você vai ter uma forma poderosa de transformação do seu intelecto a partir da sua conformação com a matemática. Agora, a deiformidade, ela acontece mediante Deus. Agora, pô, tá cheio de agora hoje, hein? Hoje, agora, isso. Se a gente substituir Deus pelo nosso egoísmo, com a máscara de Deus, você vai ficar cada vez mais egoísta fórmico. Vai ficar se conformando cada vez mais com o seu egoísmo, na impressão que você está se conformando, mas na verdade você está egoformando. Então você está se egoformando em relação a você mesmo com uma máscara de Deus. Então aquele seu Deus, na verdade é um Deus que não propõe nada além do seu próprio egoísmo. Então tudo que você achar ele está lá. E ele muda conforme o seu egoísmo também, né? Então é um problema, né? Que nós temos hoje, né? E em todos os tempos a questão do egoformismo e não do deiformismo, né? Então, assim como a luz... Por que a Padre levantou minha mão aqui? Peraí, deixa eu baixar ela. Assim como a luz corporal é necessária, a visão exterior, enquanto torna o meio transparente em ato, de modo que a cor chegue aos olhos. Assim como a luz corporal é necessária, a visão exterior. Que visão exterior? Através dos seus olhos.
enquanto torna o meio transparente em ato. O que é transparente em ato? Possível de ser visto. Totalmente diferente da maneira como nós entendemos. O Fernando está até com a mão na cabeça, mas que é isso que estou vendo? O que é transparente? Nós enxergamos pela reflexão da luz, não é pela transparência que estamos falando agora. Então, é isso mesmo, né? A visão que eles tinham é que era transparente, a luz transparecia pela coisa. A gente hoje pensa no reflexo, ela reflete e a gente enxerga, né? Nós temos diversos teoremas de ótica para a gente entender, né? De frações, refrações, etc. Não tinha isso aqui, isso estava no começo. Né? Então, tem outras teorias. Eu não estudei nada disso aí, não estou nem sabendo, para mim ver e acabou. É, também, tanto faz. Mas se você, né, quiser aprofundar o seu intelecto, vê e vê, mas tem que se perguntar por que é que eu vejo coisas que são distintas uma da outra, por que tem cores diferentes, por que de repente eu pego um ângulo diferente e vejo diferente. Por exemplo, eu olho um aquário, olho por cima é um jeito, se eu olho pela frente do aquário é outro, se eu olho no intermediário, na junção da água com o vidro, fica outra coisa ainda, mas tem que se perguntar o porquê. Mas por que eu tenho que perguntar por quê? Isso não põe comida no meu prato. Bom, tá bom, você tem razão, não põe mesmo, mas né, faz parte do ser humano não ser só um animal comedor de alface, né? Então, aí ele começa a se perguntar por que é que existem coisas e começa a descobrir as relações entre elas, né? Isso tudo é luz que está sendo colocado aqui. Mas, no entanto, como vocês podem ver aqui, existem limites do conhecimento da época, né? Do século XII. O meio transparente em ato, que de modo que a cor chega aos olhos, entendeu? Era uma outra concepção de visão que nós temos aqui, que não tem nada a ver com a nossa. Nós vamos estudar isso, professor? Não vamos, né? Por quê? Ah, não, a nossa deu conta muito melhor do que essa daqui, entendeu? Então vamos ficar estudando para trás para ver o que está na frente. Bom, isso é para coisa de amigos de Fernando Lussani que não foram para a quântica e vão para a área da ótica, entendeu? Aí os caras que fazem fibra ótica, sei lá o que eles fazem da vida estudando isso aí, entendeu? Mas é isso aí. Quanto ao segundo, deve-se dizer que esta luz não é necessária para ver a essência de Deus como se fosse uma semelhança em que Deus seria visto, mas sim como uma perfeição do intelecto. Ela o faz mais forte para ver Deus. Então, deve-se dizer que esta luz não é necessária para ver a essência de Deus como se fosse uma semelhança em que Deus seria visto, mas sim como uma perfeição do intelecto, ela o faz mais forte para ver a Deus. Certo? Então nós temos diversos tipos de luz, ou seja, de capacidades intelectivas que a Thaís vai desenvolvendo e que o Fernando, todos nós vamos desenvolvendo, de modo que não nos capacitam diretamente a ver a Deus, mas transformam o nosso intelecto, fortalecendo para ver mais detalhes, coisas, características de Deus, entende? Pode-se dizer que ela não é um meio no qual se veja Deus, mas sob cuja ação Deus é visto. Isso não suprime a visão imediata de Deus. Vamos para o item G agora. G. Os teólogos da ortodoxia rejeitam vivamente qualquer ideia de um intermediário entre o espírito divinizado e Deus, ou seja, a vida de uma graça criada. Tal posição não era desenvolvida e afirmada como é hoje, na época de São Tomás, que parece ignorá-la, a não ser sobre a forma pela qual certos teólogos da Idade Média afirmavam que a caridade era o próprio Espírito Santo. De qualquer modo, Santo Tomás antecipa aqui, como em outras passagens de sua obra, a distinção que permite afastar a crítica feita aos teólogos latinos de substituir a adoção que Deus faz de si mesmo pelo dom da graça criada. Esse dom, para ele, é um intermediário subjetivo, que permite ao Espírito criado atingir sem intermediário objetivo imediatamente o próprio Deus em seu mistério. O que é que sem intermediário objetivo? Não é necessário um anjo. Não é necessário um aparato. Não é necessário um outro substrato mental nosso que não nosso próprio intelecto subjetivo, nossa própria constituição do eu aqui. Não é necessário outra coisa além dele. É isso que está dizendo aqui. Tá bom? Então, mas como os nossos dominicanos falaram aqui, eu tenho que ficar atento, porque essa é uma posição que não é unânime na época de Tomás de Aquino. Então, eles até têm a ideia que pode ter um intermediário no próprio intelecto humano, talvez alguma coisa foi criada por Deus ali como intermediário. Mas veja, os teólogos da ortodoxia, ó,
Rejeito vivamente qualquer ideia de um intermediário entre o espírito divinizado de Deus e a graça criada. Certo? Agora, a graça criada é aquela graça que nos sustenta, não é o Espírito Santo. Ó. A caridade era o próprio Espírito Santo. Tem a graça, que é o próprio Espírito Santo, tem a graça criada. Isso é tipicamente da doutrina católica, que diz o seguinte, que existe uma graça santificante na Vitória, na Fabiana, na Thaís, no Fernando, no Guilherme, no Yoshi, na Nayara, na Thaís, e que pode ser transferida para os outros mediante a vontade. Inclusive para realizar milagres e outras coisas assim. Certo? Então, essa deiformidade, ou seja, essa formatação em relação a Deus, traz para a gente um determinado poder que fica na nossa disposição. E vocês podem ver isso, por exemplo, no Sani, quando pessoas rezam o exorcismo e ficam com os cabelos brancos, como eu vejo, cabelos brancos. Entendeu? Quando vê na imagem, parece que eu sou um cara da... Você pega de lado, parece que eu sou um punk, né? Só tem alguma coisa aqui, fala, credo, tem aula com o cara, rapaz, o cara parece um punk, meu irmão. Esse professor deve ser meio doido, né? É truque de câmera. Só não. Então, mas coitado dos caras que tosam o cabelo, que nem os Vikings, não pode, não, tá excluído porque tosa o cabelo daquele jeito, não, porque é desequilibrado. Isso tem a ver com moda, né? Não tem nada a ver. Mas vocês entenderam aqui, né? Então, a graça da caridade, alguns teólogos dizem que é o próprio Espírito Santo. Quer dizer, o amor que você tinha por Deus era o próprio Espírito Santo, porque o ser humano não era capaz de amar Deus daquela maneira. E depois nós temos uma graça santificante e uma graça própria nossa que vem pela DI, ou seja, Deus, a conformidade com Deus, que vai crescendo dentro de nós essa graça. Certo? Então, quanto mais se busca a Deus, se buscou da maneira correta, mais essa graça é produzida em nós. É uma graça que é criada, não é a graça do próprio Espírito Santo, mas é uma graça criada a partir do que? Da nossa aderência e resposta a Deus. Certo? Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a disposição para a forma do fogo só pode ser natural naquilo que ele tem forma do fogo. Daí que a luz da glória não pode ser natural à criatura, a não ser que esta fosse de natureza divina, o que é impossível. Ah lá! Então, portanto, a luz da glória não é da mesma natureza que a gente, é impossível. O que é a glória? Tá, está dizendo assim, que luz da glória, rapaz? A luz da glória é minha vizinha que chama Glória. Ela liga uma lâmpada lá de noite e tem a luz da glória. O que é a luz da glória? Mas o que está acontecendo, Fernando? Que glória, tal de glória que está falando aqui? Essa luz da glória não pode ser natural à criatura. Glória quer dizer Deus, o conhecimento de Deus, doxa em grego, não é natural à criatura. Não faz parte da teologia natural. Uma teologia revelada, portanto. A não ser que esta fosse de natureza divina. Se fôssemos divinos, aí fecha com o início da aula, falando para vocês de Atman, Anatman, lembra do eu divino que o Buda nega? Quer dizer, aqui tem respostas e diálogos possíveis, né? A não ser que esta fosse de natureza divina, o que é impossível. O ser humano não é ser divino, ele passa. Mas Deus pode dar a graça, por meio da adoção filial, que pode ocorrer de duas maneiras, pela fé em Cristo ou por seguir a presença de Deus em todas as criaturas, mesmo que você não tenha fé em Cristo. Que tem lugar que Jesus não é anunciado de maneira incorreta, e aí o que acontece é que existe uma revolta. Mas então Deus condena? Não. O que acontece é que Deus salva da mesma maneira, porque essa cognição que nós temos se alia à alma racional, à vontade ao intelecto. E essas capacidades trazem para aquele que busca Deus, e esse Deus não é um Deus inerte, mas ele vai se manifestando na alma da pessoa, como vocês viram aqui no próprio texto, está dizendo isso, e vai transformando, vai criando uma adequação, vai criando uma adequação entre Deus e a própria... Então quer dizer que os índios, os africanos, os indianos, os hindus, os esquimós, sei lá mais quem você quiser colocar aí dentro desse balaio, não vão, os africanos não vão para o inferno, não. Mas eles não foram batizados e não vão. É por esse meio que Deus salva.
Só vai para o inferno quem a gente achar que vai para o inferno pecando contra o Espírito Santo. Porque a gente nunca acha que ninguém vai para o inferno, entende? A gente sempre pensa na misericórdia de Deus. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Né? Pois é por esta luz que a criatura racional se torna deiforme, como foi dito. Olha lá. A teoria da adequácio e deiformidade. Beleza? Olha lá, você subiu o nível, hein? Hoje foi upgrade no entendimento, hein? Deu upgrade. Pip, subiu. Monja Thaís subiu o nível dela na escala dos níveis do jogo. Então nós chegamos no artigo 6. Artigo 6. Vamos marcar aqui o artigo 6, olha lá. Ó, você já avançou aqui mais um. Nós agora começamos com o artigo 6. Entre os que veem a essência de Deus, alguns a veem mais perfeitamente do que outros. Beleza? E a Vitória escreveu punk, deu risada, né? Rapaz, você não sabe, Vitória. O pessoal falou que que tinha um professor que era cabelo de gente punk, que só tinha um miolo aqui, porque aparecia no Tibet House, e aquela câmera de transmissão na internet, pegava meus cabelos brancos e não dá pra ver. Aí parecia que eu só tinha um miolo, assim, ó. Que eu era aqueles moicanos, sabe? Uma coisa bizarra. Vamos tirar foto? Rapaz, Vitória, dá risada, né? Minha amiga, pois é. Que horror, Vitória, que horror. Os caras me tirando. Ah, aquele ali, rapaz, o cara punk. Pegar aula com o cara não sabe nem o que ele faz da vida dele. Tá bom. Ixi. Tirou? Então tá bom. Obrigado pela presença de todos vocês. Até mais. Tchau.